Comportamentos dos pais que fazem com que os filhos fiquem mais desobedientes. Quais será que são esses comportamentos? Por que essas crianças ficam mais desobedientes? Bom, eu recebo perguntas de obediência acho que todos os dias. Todos os dias pais, mães vêm me perguntar como é que eu faço para meu filho me obedecer mais. Eu já fiz de tudo e nada resolve. Já mudei rotina, já mudei comportamento, já coloquei de castigo, já fiz de tudo, já tirei o que ele gosta e mesmo assim ele não me obedece. O que será que tem de errado com meu filho? Você quer saber mais sobre isso? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda, mamãe. Vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre desobediência e obediência. O que será que o seu comportamento está dizendo sobre o comportamento do seu filho? Mas antes de a gente começar a falar disso, a gente se empolgar e eu te ensinar aqui algumas estratégias, eu quero pedir uma gentileza para você se inscrever no canal. Você que veio aqui pela primeira vez, já está gostando do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. E para você que está aqui todo dia, mas ainda não se inscreveu, se inscreve também. Se inscreve, ativa o sininho, já deixa seu like para você não perder mais nenhum conteúdo, tá certo? Vamos falar então do seu comportamento, como o seu comportamento causa desobediência no seu filho? Isso muitas vezes parece não fazer muito sentido, né? Porque muitas vezes quando as mães vêm me questionar, quando os pais vêm me questionar, eles falam, ai, como que eu mudo o comportamento do meu filho? O que tem de errado com o comportamento do meu filho? E a gente sempre olha numa perspectiva de comportamento do outro, da criança, que o errado é a criança, que onde está errado está na criança. Mas muitas vezes o que causa essa desobediência na criança, o que causa esse não respeitar as regras, é muito do adulto. Vou trazer alguns exemplos, alguns deles aqui, e pode ser que faça algum sentido aí para você ir mudando dentro da sua casa. Porque muitas vezes, quando os pais vêm me falar assim, eu já fiz de tudo, esse eu já fiz de tudo envolve castigo, envolve retirada de privilégios, envolve um monte de coisa. Mas não envolve a mudança do comportamento do adulto. E aí é que está o seu principal erro, porque enquanto você não mudar o seu comportamento, a sua criança também não vai mudar o comportamento dela. Por quê? Porque ela vai olhar para o seu comportamento, vai reproduzir aquele comportamento, ela vai responder ao que você está entregando para ela. Se você não entrega um comportamento de respeito, se você não entrega um comportamento de gentileza, então ela não vai te devolver um comportamento de respeito e de gentileza. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso então, tá? Quais comportamentos do adulto geram desobediência na criança? O primeiro deles, autoritarismo. Se você é um pai, uma mãe autoritário, extremamente autoritário, onde a sua vontade é a sua vontade e ponto, onde você não ouve os desejos da sua criança, onde você não leva em consideração as necessidades da sua criança, é muito provável que sua criança vai ser muito desobediente, onde ela não vai seguir as regras, onde ela não vai ouvir e vai ser mesmo bem rebelde. Por quê? Porque ela quer ter a voz dela ouvida, porque ela quer se sentir presente, porque ela quer sentir que as necessidades dela estão sendo atendidas. E se você é extremamente autoritário, você não leva isso em consideração. Você olha para você, para as suas regras, porque é importante para você. Se você é muito autoritário, você diz muito não. Você coloca muito de castigo, é a sua vontade, tudo te incomoda. E isso vai fazendo com que a criança também fique incomodada, porque ela quer ser ouvida, porque ela quer colocar a vontade dela, porque ela quer também falar, porque ela também tem desejos e vontades. Quanto mais autoritário você for, mais teimosa sua criança vai ser. Então pense sobre isso, quanto autoritário você está sendo dentro da sua casa. Segundo o comportamento do adulto, falar mais do que ouvir. Sabe aquele adulto que dá um monte de sermão, fala, e quando vai ouvir, não ouve, não quer ouvir nada, você não tem que dizer nada, eu vou falar e pronto? Isso também vem muito do autoritarismo, mas vem muito daquele adulto que fala muito, dá muito sermão e na hora de ouvir não ouve a criança. A criança precisa falar. A gente também precisa ouvir o que ele tem para dizer, o motivo daquilo que está acontecendo. Numa conversa, realmente uma conversa onde você fala e você ouve, você começa a entender um pouco mais sobre o comportamento do seu filho, você consegue atender ali algumas necessidades e você vai ver esse comportamento mudando. Mas para isso você precisa ter abertura para ouvir e não apenas falar. Tá certo? Tá fazendo sentido para você algum desses comportamentos? Você tá se vendo em algumas dessas situações? Você tá vendo a sua maternidade em alguma dessas situações?
Se tá vendo, é bom começar a mudar alguma coisa por aí. O terceiro e muito importante, a criança está pedindo pela sua atenção. A criança quer a sua presença e não tem. E aí o que acontece, né? Muitas vezes, quando eu estou atendendo pais na escola ou pais no consultório, eu pergunto para eles qual o tempo de qualidade que você tem com seu filho. E eles falam nenhum ou muito pouco. Criança precisa de tempo de qualidade com os pais. Então ela precisa brincar, ela precisa assistir um filme com você, precisa passear com você, precisa conversar com você. Se ela não tem esse momento, ela não sabe expressar que ela tem essa necessidade, então ela vai se comportar de alguma forma a chamar a sua atenção. Lembrando que atenção ruim é melhor do que atenção nenhuma. Então, mesmo que ela consiga a sua atenção só através da bronca, através do castigo, pelo menos assim ela se sente vista. Pelo menos assim ela sente que ela existe para você. Então, se é isso que está acontecendo na sua casa, para e começa a dar mais atenção. Porque muitas vezes o que acontece? Os pais só param para dar atenção para a criança para dar bronca, para dar sermão, para pôr de castigo. E a criança só se sente vista, só se sente amada, só se sente olhada ali naquele ambiente, só sente que ela existe para você naquele momento. Para um pouco o que você está fazendo e vai dar atenção para sua criança, vai brincar com a sua criança, vai passear, vai fazer uma comida junto com ela. Ai, Thaís, a rotina é muito cansativa, muito pesada, eu não tenho tempo para sentar e para brincar. Então chama a sua criança para fazer janta com você, para pendurar roupa com você, para assistir um filme com você, para conversar, tomar um café com você. Ela toma um suco, você toma um café. Aproveita o horário da refeição para conversar, para ter aquele momento mais próximo. Deixe de fazer alguma coisa na sua casa que não é tão urgente, a sua criança é mais importante do que isso. Enquanto você não tiver esse tempo de qualidade com a sua criança vai se comportar cada vez pior, certo? E outro comportamento que tem muita relação com esse, o potinho de amor da criança está vazio. A criança precisa se sentir amada. Quanto os seus comportamentos estão mostrando que ela é amada, que ela é importante? E o quanto dos seus comportamentos não estão mostrando isso? Estão mostrando que você está numa rotina cansativa, numa rotina que é muito corrida. O quanto disso? Então, o quanto o seu comportamento está enchendo o potinho de amor da sua criança e o quanto do seu comportamento está esvaziando esse potinho de amor da sua criança. Enquanto os seus comportamentos forem autoritários, forem de não ter tempo com a sua criança, for de falar mais e ouvir menos, menos o potinho da sua criança de amor vai estar cheio. E mais ela vai precisar da sua atenção. Então, você precisa despender tempo para encher esse potinho do amor da sua criança. Qual é a linguagem de amor da sua criança? Tem um vídeo aqui no meu canal que já explica sobre as linguagens do amor. Se você ainda não assistiu, terminando esse vídeo, corre lá e assiste. Que é muito importante você entender a linguagem do amor da sua criança. Você não está investindo tempo nessa linguagem do amor da sua criança. Isso é um dos motivos para sua criança não te obedecer. Outro motivo para sua criança não te obedecer, falta de autonomia. Quando você não dá autonomia para sua criança, porque você está com pressa, então você quer fazer tudo por ela para ser mais rápido, para que não perder tempo, a sua criança passa a se sentir incapaz. E ela passa a querer mostrar para você que ela é capaz. E nisso vocês entram numa guerra de braço, numa guerra de poder, de mostrar quem pode mais e quem pode menos. E assim sua criança vai te desobedecer mais ainda. Então, respeitar o tempo da sua criança e dar autonomia para ela é uma das coisas que vai fazer sua criança te obedecer e te ouvir e te respeitar mais. Você percebe que o que eu estou trazendo para você são coisas simples, mas são coisas que vão envolver a mudança do seu comportamento e não necessariamente a mudança de comportamento da sua criança. Como eu falei lá no começo, o que vai fazer a sua criança mudar o comportamento dela é a mudança do seu comportamento primeiro. Então, quando você der autonomia, quando você ouvir mais, quando você entender a linguagem do amor dela e utilizar dessa linguagem do amor, quando você ouvir o que ela tem para dizer, quando você for menos autoritário, mas negociar mais, ouvir mais, estar mais presente na vida da sua criança, tudo isso vai fazer com que ela te respeite e te obedeça mais. Mas isso tudo vai depender de um esforço da sua parte, vai depender de uma mudança de comportamento seu. O que causa maior dor de cabeça na sua vida, que é a desobediência dos seus filhos, é um resultado direto do seu comportamento. A maioria das dificuldades que a gente tem na hora de educar os nossos filhos está diretamente relacionada aos nossos comportamentos. Quem tem o poder de mudar, de estudar e de vencer essa dificuldade é você. A sua criança é só uma criança. E aqui entra outro comportamento muito típico do adulto que precisa também ser mudado para a sua criança te obedecer mais.
a expectativa. Tratar seu filho como você trata com um adulto. Sua criança é uma criança. Não dá para você ter expectativa de falar uma vez e a sua criança entender e nunca mais questionar. E nunca mais fazer errado. Infância é de repetições. Sua criança vai aprender através de repetições. Você vai precisar explicar 1, 2, 3, 4, 50 vezes para ela entender. E tá tudo bem. Criança aprende por repetição. Você precisa explicar de novo, repetir a explicação, mostrar como é que faz, dar exemplos. E assim a sua criança vai aprender. Não dá para você ter uma expectativa na sua cabeça de que você vai falar uma vez e nunca mais aquilo vai sair errado de novo. Porque isso é uma expectativa sua e você vai se frustrar. E quando você se frustrar, você vai sentir raiva. Então a sua expectativa em relação ao comportamento da sua criança te atrapalha muito. Você percebeu que todos esses comportamentos são possíveis de serem modificados, mas que precisa começar por você? E a educação positiva, a disciplina positiva, nada mais é do que isso. Do que uma mudança de comportamento dos adultos, do que uma reeducação dos próprios adultos. Para aí sim, educar a criança. Mas primeiro a gente precisa nos educar. Primeiro a gente precisa olhar para a nossa inteligência emocional. Primeiro a gente precisa amadurecer o adulto, a mãe, o pai que está ali educando aquela criança. Não dá para eu exigir que ela seja madura agora. Não dá para eu exigir uma inteligência emocional totalmente desenvolvida agora, porque ela ainda é uma criança. De quem eu tenho que exigir isso? Dos pais. Então olha para você, olha para os seus comportamentos. Quando você mudar todos esses comportamentos que eu falei aqui hoje, a sua criança vai passar a te obedecer, vai passar a te respeitar. E a sua vida dentro da sua casa vai começar a ficar ainda mais fácil, mais leve, mais tranquila. Mas primeiro você precisa mudar você. Se você não se mudar, vai ser muito difícil que a sua criança mude também. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que esse tema te interesse muito. E se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já aproveita e já maratona todos os vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa boa por aqui e sempre tem vídeo novo também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.